paz de Cristo Jesus, meus queridos amigos, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Nessa noite, nós estaremos compartilhando com vocês a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 27, os dois últimos versículos, 20 e 21, e a leitura vai ser na edição NAA, Nova Almeida Atualizada. Nós estaremos falando alguma coisa sobre o tabernáculo, sobre a representatividade do tabernáculo, do templo e da adoração para nós hoje. Então você que ainda não assinou, não adicionou o nosso canal, você possa marcar, possa se inscrever, possa acionar o sininho para receber as notificações e também possa compartilhar os nossos vídeos, nosso canal, se assim você desejar, com outros amigos, com outros conhecidos, para abençoar também o nosso canal e as vidas nas quais você possa compartilhar. Vamos ler então um texto que diz assim: Deus falando para Moisés disse: ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho. E Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até amanhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Vamos orar, falar com Deus, pedir a bênção dele sobre nós. Pai, nessa noite mais uma vez, quando nos encontramos para falar e ministrar da tua palavra, que tu mesmo, pelo teu Espírito Santo, esteja nos orientando, nos abençoando, nos dando da tua graça, do teu poder, do teu entendimento, da tua sabedoria, da aplicação adequada do mesmo, para que vidas sejam sendo edificadas, fortalecidas e sustentadas. Nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez nesta noite. Assim nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos que esse era um fruto também muito comum naquela região da Palestina, a azeitona, e então eles eram um instrumento, era um líquido que permitia e era utilizado para várias coisas. Aqui nós estamos vendo como óleo para a manutenção da lâmpada, mas ele servia para refrescar também. Claro que esse tinha um preparo especial, esse óleo, mas o óleo do azeite em si, ele tinha as suas peculiaridades. Ele era utilizado no meio do rebanho, para cuidar terapeuticamente também dos rebanhos, para cuidar das feridas, para cuidar e evitar que os animais ficassem infestados de bicho nas suas batalhas, nas suas guerras, né? Quando os animais brigavam por território, por espaço, brigavam quando estavam no cio, pela ovelha preferida. Então, isso era colocado muitas vezes sobre a cabeça da ovelha, sobre o corpo da ovelha. Mas aqui nesse caso, esse azeite, produto da azeitona, ela vai nos falar também que a azeitona,
esse azeite, ele não vem do nada. A gente pensa de uma maneira assim bem rápida na questão do azeite, mas a gente esquece que para essa produção acontecer, a azeitona precisava ser plantada na terra. Ela precisava ser inserida na terra. Ela precisava ser alimentada na terra, adubada. Ela precisava receber água. Ela precisava de um tempo para ir criando as suas raízes e germinando, e crescendo e desenvolvendo, até com alguns anos depois ela pudesse então também dar as flores e os frutos. E aí começava a vir os frutos a produzir, e esses frutos então tinham que ser colhidos. Essa árvore também da azeitona tinha que ser podada. Então olha quantas atividades tinham que acontecer antes da azeitona ser colhida, e depois dela ser colhida ela era também selecionada, e depois de selecionada ela sofria uma prensa, ela era esmagada. Então aí era retirado dela o óleo, o sumo. Outras coisas eram feitas com a pasta da azeitona. Mas o óleo, ele propriamente dito, como eu falei, ele era utilizado para várias outras coisas. E dentre essas muitas coisas, como a unção do sacerdote, a unção dos levitas, a unção do tabernáculo, o óleo e o azeite aqui representa a pessoa e a presença do Espírito Santo. A unção de Deus representa a presença de Deus, né? No meio do tabernáculo, no meio do povo. Então não era qualquer pessoa que recebia a unção do óleo, no caso, a unção para o ministério. Ela poderia receber uma unção para a cura, uma unção para um tratamento terapêutico. Mas aqui não está falando apenas nessa questão do pensamento terapêutico. Está falando da unção, está falando do relacionamento, está falando de uma atividade pessoal direta com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Mas para que esse processo acontecesse, essa azeitona ela tinha que ser plantada, adubada, regada, podada, colhida, selecionada e aí então esmagada. E aí então armazenada. Olha quantas atividades aconteciam até esse momento propriamente para a utilização do óleo, do azeite. Então, como já podemos ver, o azeite servia para a unção de várias coisas no tabernáculo. E dentre elas também a manutenção das velas, das lâmpadas, que eram que ficavam acesas dentro do tabernáculo. E o texto diz que de quem era essa função, a quem pertencia esse ministério, essa obrigação, esse cuidado de manter a lâmpada acesa. Mas também fala que havia uma obrigação, uma responsabilidade daqueles que precisavam adquirir o azeite e trazê-lo como oferta no tabernáculo, a fim de que houvesse essa devida manutenção do óleo e para as lâmpadas no tabernáculo. Essa função não era apenas do sacerdote, nem dos levitas, nem do sumo sacerdote. Essa função pertencia a todo o povo. Todo o povo teria que surgir, todo o povo teria que aparecer, todo o povo teria que se colocar, todo o povo teria que, de alguma maneira, buscar
e trazer uma quantidade representativa para o tabernáculo, para a manutenção do óleo, das lâmpadas. E essas lâmpadas precisavam ficar acesas porque elas representavam a unção de Deus, representavam a iluminação de Deus, estavam representando pela sua claridade também a presença de Deus, a ação de Deus, a unção de Deus naquele lugar. Ou seja, os olhos de Deus naquele lugar, a atividade de Deus naquele lugar. Então, e aí isso era também realizado. O povo tinha que trazer o azeite, mas a ministração era feita pelos sacerdotes e pelos levitas. Então, são coisas que a gente precisa ter cuidado. Uns fazem a manutenção, outros fazem a aplicação. E hoje nós estamos, às vezes, vendo nas igrejas algumas pessoas querendo fazer não apenas a manutenção, mas querendo fazer a administração de algumas coisas que concernem ou pertencem apenas ao pastoreio, à liderança, ao ministério. Há pessoas querendo ungir outras pessoas, batizar outras pessoas, sem ter a devida autoridade, sem ter a devida unção. Talvez você até pergunte, questione, mas Jesus não mandou que a gente fosse e batizasse? É claro que ali está uma ordem generalizada. Ele não entrou, claro, nos pormenores. Mas como Deus é um Deus organizado, ele não está dizendo ali, também que lá em Mateus 28, ou em Marcos 15, 16, que todas as pessoas poderiam batizar as outras pessoas. Que todos os outros crentes poderiam batizar os outros crentes. Que todos os outros crentes poderiam ministrar aos outros crentes. Essa questão da unção, essa questão da autoridade, essa questão do discernimento, essa questão do Espírito Santo, essa questão dos poderes, essas questões dos milagres, das maravilhas. Claro que numa sentença pequena e rápida, Jesus ali está entrando no processo, esclarecendo o que era preciso para o momento. E ele diz, vão, preguem a palavra, ministrem sobre o povo, e quando eles se converterem, então batizem. Mas ele não está dizendo que qualquer pessoa podia ser batizado. E nem qualquer pessoa poderia batizar. A gente precisa entender isso. Que o fato dele dizer, vão e batizem, é claro que nessa hora tem que ser as pessoas competentes para realizar esse ato. As pessoas preparadas, as pessoas ungidas, as pessoas organizadas, não é qualquer um. Não é qualquer pessoa que se intitula, que se nomeia discípulo, apóstolo. É preciso unção. E às vezes até com unção, a gente precisa ter cuidado. Porque há pessoas também sendo ungidas sem terem também a unção, sem terem o chamado. E Paulo vai dizer isso para Timóteo. Ó, Timóteo, cuidado. Não impõe as mãos precipitadamente. Então a gente precisa fazer como esse Deus organizado faz e age com a gente. De uma coisa coerente, de uma coisa equilibrada. Não de maneira relapsa, não de maneira negligente, mas de uma maneira cuidadosa. E o fato de Deus também mandar o povo trazer o óleo e os sacerdotes e os levitas ministrarem, está dando ordem, está dando direção, está organizando também as coisas. O fato de fazer de todo o processo também da plantação da azeitona, do adubamento, do regar do fruto, da podação da árvore para um crescimento, para um fortalecimento, a colhida e a seleção dos frutos, e próprio depois então o esmagamento, a retiração do suco, do sumo,
e a utilização da casca do azeite para outras coisas, isso demonstra também já um processo, que há um tempo para cada coisa. Isso já demonstra organização, isso já demonstra um Deus que se preocupa e pensa e trabalha de maneira também organizada. De um Deus que não é relapso. De um Deus que trabalha de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer hora. É verdade que ele trabalha em qualquer hora. É verdade que ele usa quem ele quer. É verdade que ele faz a obra na hora e do jeito que ele quer. Mas ainda assim, de uma maneira equilibrada, sensata, verdadeira, justa. Não é uma coisa impensada. Não é uma coisa de qualquer forma. Não é uma coisa de qualquer maneira. Não é como muitos dizem assim, Deus vai agir agora e pum. E faz um. E aí ele estala o dedo e a coisa acontece. Pode acontecer também. Eu creio, Deus tem o poder para fazer as coisas. Mas ele trabalha de maneira também organizada. Quando a gente vê a unção de Saul e a unção de Davi, Samuel vai dizer, quando Deus manda ungir Davi, ele diz, mas Saul vai me encontrar lá, ele vai perguntar o que está acontecendo. Ele pode fazer isso. Ele pode querer vir me matar. Então Deus faz a coisa de uma maneira equilibrada. Faz no tempo adequado, no tempo propício. Da maneira propícia também. E usa as pessoas também específicas e propícias. Veja que ele manda o sacerdote Samuel ungir a Saul e depois ungir a Davi. Ele não chamou qualquer pessoa, ele não indicou qualquer pessoa. Ele indicou e chamou alguém que já estava credenciado. Alguém que já estava preparado. Alguém que já estava ungido. Alguém que tinha experiência. Alguém que tinha intimidade com ele, com Deus. Alguém que tinha discernimento. Alguém que era obediente e temente a Deus. Porque não adianta ungir alguém se esse alguém não tem relação com Deus. Se esse alguém não é temente. Se esse alguém não é adorador. Se esse alguém não quer buscar a Deus. Se esse alguém não se preocupa com Deus. Se esse alguém não valoriza as coisas de Deus. Porque muitos só querem poder. Muitos só querem unção. Muitos só querem um dividendo. Não querem o trabalho, não querem o serviço. Não querem a dedicação, não querem o esforço. Não querem o envolvimento. Não querem a renúncia que o ministério muitas das vezes vai pedir e vai exigir. Não querem o tempo. Que o ministério, o trabalho vai exigir. Não querem, querem apenas os louros. Não querem os prejuízos. Não querem as perseguições. Não querem as fofocas, não querem os ciúmes, não querem as coisas que as outras pessoas não concordam, não querem discordâncias. Esquecem que quando se obedece a Deus, estamos sujeitos a enfrentar e passar cada uma dessas coisas. Olha o ministério de Jesus. Olha o ministério do próprio Saul. Olha o ministério do próprio Davi. Vai olhando os ministérios dos profetas, das pessoas que estavam obedecendo a Deus e veja se tudo aconteceu exatamente como eles esperavam. Se as coisas foram tranquilas. Não, todos eles passaram de dificuldades, lutas. Veja a vida de Elias. Veja a vida de Eliseu. Olha o ministério de cada um deles.
E muitos estão olhando para a questão do ministério e esquecendo dessas situações. E quando começa a ver essas dificuldades, ficam dizendo que é ataque maligno, que é pressão de Satanás, que é perseguição, e é Deus trabalhando. Às vezes são o ônus do trabalho, da luta, da obediência, o teste, do testemunho. Sendo essa pessoa, esse ministério sendo amassado como a azeitona foi amassada para produzir o sumo, para produzir o suco, para produzir o azeite. Então, muitas das vezes ela precisa ser podada, ela precisa ser prensada, ela precisa ser selecionada. E tem gente que não quer ser selecionado. E para selecionar tem que enfrentar testes, tem que enfrentar situações, tem que haver provações. E muitos querem exercer o ministério de qualquer maneira. Já Deus me chamou, amém. Prova. Cadê as provas do chamado? Cadê os sinais do chamado? Cadê as evidências do chamado? Cadê a unção do chamado? Cadê a obediência do chamado? Cadê a renúncia do chamado? Então nós vemos na claridade desse texto que uns são aqueles que fornecem, plantam a azeitona, plantam o azeite, regam, adubam, podam, colhem, até prensam, amassam o azeite, mas também mostra que outros são os que recolhem o azeite, armazenam o azeite e entregam o azeite. E outros são também os que ungem com o azeite. Ou seja, então cada um no seu processo, no seu ministério, exercendo a sua função. Cada um tem a sua função no tabernáculo, no corpo de Cristo, na igreja de Deus, no reino de Deus. Para aqueles que entendem que o corpo de Cristo não precisa de manutenção, porque alguns entendem, não, Deus já fez tudo, já fez a obra toda, já está completa, e é verdade da cruz. Ele diz, está consumado. A obra da salvação, o plano executado. Mas para que esse plano executável se torne uma realidade na vida dos crentes, precisa os crentes ouvirem a mensagem, precisam crer nessa mensagem, precisam receber essa mensagem, precisam se moldar a essa mensagem, precisam obedecer essa mensagem. Não é apenas um detalhe. Eu já levantei a minha mão, ou me entreguei ao Senhor. Na realidade, a gente é o inverso. A gente tem que perguntar, o Senhor me recebe? O Senhor me aceita? Eu sou digno de ser chamado por Ti? Eu sou digno de ser selecionado por Ti? E nós ficamos imaginando que nós é que o aceitamos, nós é que o recebemos. Pode ser essa realidade também uma via de mão dupla. Mas na realidade, e é claro, todo homem gostaria, e todo ser, de receber a Deus na sua vida, ter como companheiro, como guia, como protetor, como provedor. Para essas coisas sim, mas talvez na hora de um Deus que tolhe, um Deus que priva, um Deus que pede renúncia, e aí muitos não querem, um Deus que prova, um Deus que exige santidade, justiça, amor, perdão, quebrantamento.
confissão, arrependimento. E aí muitos não querem. Ou fazem isso apenas uma vez e acham que então é o suficiente e dizem, não, eu já fiz. Sim, amém, você já fez. Mas você vai ver no todo o Evangelho que é preciso uma continuidade. Jesus vai ensinar em João lá que é preciso, quando ele lava os pés dos apóstolos, e ele ora na oração sacerdotal, capítulo 17, que vai fazer se necessário lavar os pés todos os dias. Tirar a poeira dos pés todos os dias, se descontaminar todos os dias, todos os instantes. Porque estamos nesse mundo, e esse mundo tem corrupção, tem idolatria, tem coisas que contaminam a nossa caminhada, a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa percepção. E nós precisamos nos desvencilhando dessas coisas a cada dia, a cada momento. E alguns acham que a coisa é simples, um único simples ato externo. Já fiz uma vez, já levantei mão uma vez, já confessei o pecado uma vez, já me arrependi uma vez. Amém? E quando vai ser a segunda? E a terceira? Então tem que fazer sempre? Sim. Porque eu e você pecamos todos os dias. Eu e você desobedecemos a Deus ainda todos os dias. Eu e você ainda somos limitados todos os dias. Carecemos e precisamos dessa graça sendo renovada e restaurada sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, enfim, sobre tudo que está ao redor de nós, sobre as nossas igrejas. É preciso. Então, mas alguns pensam que não precisa. Não, eu já recebi o azeite, eu já recebi o pão, eu já recebi a farinha, eu já ceiei. Eu já fui batizado, eu já entreguei o dízimo, eu já entreguei a oferta. Não preciso fazer mais. Eu já acreditei, eu já li a Bíblia uma vez toda, eu já li um capítulo todo, eu já li um livro da Bíblia todo. Não preciso ler mais, eu já sei, eu já conheço. Mentira. Preciso dizer mentira. Muitos de nós que já lemos várias vezes a palavra, sabemos que não conhecemos tudo. Que não conhecemos, na verdade, quase nada. Que a graça e a misericórdia de Deus agindo em nós e por nós. Aquele que está cheio desse, eu já sei de tudo, eu já faço tudo. Tem coisa errada aí nesse coração, orgulhoso, soberbo. Precisa de quebrantamento, precisa de humildade. Precisa. E assim nós terminamos a nossa palavra, a nossa mensagem nessa noite, orando ao Senhor em nome de Jesus. Pai, te damos graças pela tua palavra e pelo aquilo que representa o azeite e a unção com óleo. E aquilo que o Senhor pretende fazer em cada um de nós e a obra que o Senhor começou, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Nós te somos gratos assim, continua esta obra e completa sobre nós o teu querer e a tua vontade. Continua trabalhando sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas. Continua executando o teu reino e o teu ministério sobre nós, em nome de Jesus. Amém.